E tem no fundo da Maior Ferradura, tem ali uma comunidade que todo mundo sabe, que mora aos fundos da Maior Ferradura, tem um acesso perto do rio ali embaixo. Como aquela rua tem problema de saneamento, aquele pessoal que ali mora tem que conviver com todo o mau cheiro que joga os banheiros toda aquela rua Maior Ferradura, depois daquele antigo hotel. Porque quando não tem cano ali, aquelas casas todas jogam os esgotos a céu aberto, e aquela comunidade que vive abaixo convive com isso aí. O prefeito é sabedor. Inclusive tem um morador dali que mandou uma mensagem para ele reclamando, falando sobre o problema. O prefeito respondeu para ele que ele estava reclamando de barriga cheia. Quer dizer, uma resposta bem legal do prefeito, de um morador que está pedindo ajuda. Aliás, eu já escutei várias pessoas falando sobre essa fala do prefeito, da resposta do prefeito. Parece que ele, no segundo mandato, está revelando sua verdadeira personalidade com as respostas que ele está dando para as pessoas. Tive várias pessoas que já me disseram a resposta dele, se tentar se comunicar com ele. Então, é uma pena que o chefe do executivo tenha esse tratamento com o povo que votou nele. Não é legal um prefeito responder de forma mal educada para as pessoas. Quero também falar sobre, que eu já falei, um problema que tem no final da Pasto Mendonça, lá depois do Paradouro. Foi feito lá, teve um problema sério. A secretaria trabalhou lá, fez, só que ficou muito pior como estava. Começou e não acabou. Já faz tempo que começaram o serviço lá e não terminaram o serviço. Hoje, depois da chuva, passa lá, tem uma lagoa e a água jorra para dentro das casas que moram abaixo. Então, começaram o serviço e não findaram. E ali está perigoso, eu já disse. Ali passa ônibus, passa caminhão, e as casas são bem rente ao barranco. E dá um acidente, tomara que não dê. Pode causar um acidente feio, inclusive com pessoas sendo atingidas. Quero também falar sobre o calçamento, mais uma vez sobre o calçamento. A Rua Guaíba, a Rua Pelotas, a Pasto Mendonça, a Sayoma Lobato. Essas ruas, elas têm um lado, a Guaíba, ao lado à direita, descendo, ela não tem cano. Porque as casas são abaixo, então não precisa cano. Só que o que acontece? Com o calçamento, a água vai descer toda a rua, não tem boca de lobo, não tem cano. O que vai acontecer? Como as garagens são rebaixadas, a água certamente lá no final vai entrar dentro das casas das pessoas. Porque não vai dar escoamento com uma única boca de lobo lá no fim da rua. Por as casas ser mais baixas, tem que se colocar cano. O último momento de você colocar cano é quando você faz calçamento. Se um dia alguém fizer uma casa 2 pisos, por exemplo, ele pode botar o banheiro para frente. Mas não tem cano. Como que ele vai jogar o banheiro dele? Então é uma pena que não tenha essa preocupação com as pessoas e com o calçamento, como eu já disse. Diz que tem planejamento. Acredito que não possa ter nenhuma rua sem ter o saneamento, sem os canos. Não importa se é baixo, se é alto. Na Sayoma Lobato é assim, na Pelotas é assim, na Guaíba é assim. Então, esse tipo de obra está errado. O cano você tem que colocar. E tem, pelo menos para captar a água da rua, porque a água da rua não pode correr uma rua inteira e chegar lá no fim. O que a água vai fazer? Como na Avenida Pasto Mendonça. Na Avenida Pasto Mendonça, você chega lá, quando estiver chovendo, tem um mar d'água ali embaixo. Por quê? Ela tem só captação d'água nas laterais. Como no meio não tem, a água jorra, corre até o fim da rua e lá embaixo acaba invadindo as casas. Então é uma pena que isso aconteça, porque alguém acaba pagando por isso, por falta de um planejamento. Ali também, falando na Pasto Mendonça, tem um borrachudo ali, já estourou uma vez, já refizeram, está lá de novo. Esse dia um cara estourou um cárter naquele local ali, porque as pedras subiram. E na fim da Pelotas, ali está sendo calçado. Ali tem uma nascente d'água. Estão calçando com a água na rua. Tem água. O que tem que ser feito ali? Tem que ser feito um dreno, drenar aquela rua, aquela água. Porque se na Pasto Mendonça abaixo já estourou, por causa de ter água, imagina acima, da onde vem a água, o que vai acontecer com aquela rua? E estão calçando com água e passar dentro da rua. Vai ter que colocar lá em cima, primeiro caminhão que passar,
o calçamento vai subir. Isso é óbvio. Então, basta vocês terem um pouco de entendimento que é assim que funciona. Também andei por interior, onde tentaram fazer o tal serviço de abertura dos bueiros, só que muitos deles não conseguiram mais recuperar. Mexeram, calaram com a reta, só que o bueiro, quando abandona ele, você não consegue mais depois de substituir ele, porque ele enche de terra, de barro, de vegetação. Quando você vai lá tentar vazar ele não vai mais. Você só tem uma coisa a fazer: arrancar todos os canos e refazer ele novo. Então esse é o prejuízo que você tem quando você não dá manutenção aos bueiros, que eu tanto falo aqui. E toda a parte baixa do nosso município, que eu falo aqui, a metade dos bueiros estão entupidos. E certamente, para resolver, vai ter que se fazer quase todos novos. Também vejo o cascadeamento na divisa está sendo feito. Estão fazendo 80 quilômetros para levar uma carga de cascalho. Enquanto nós temos cascalheiro mais próximo, será que não tem como licenciar uma cascalheiro mais próximo? Imagina um caminhão fazendo 80 quilômetros para levar uma carga de cascalho. O palanque tem cascalho, o pessoal não ofereceram cascalho. Tem fazendas ali que tem uma cascalheiro licenciado. Será que não tem como conseguir um cascalho mais próximo? Imagina quantos velhos um caminhão faz por dia, sem falar no custo. Então, acredito que algumas coisas poderiam ser bem mais fáceis e com bem mais produção de serviço, se tivesse algum tipo de planejamento e preocupação das pessoas que estão à frente dessas secretarias. Também queria, finalmente, falar sobre a Formosa. Finalmente está sendo feita a tal obra, que eu tanto falei aqui. Aquelas casas, tantas vezes perderam seus móveis dentro das casas, com alagamentos. Agora, finalmente, estão fazendo a tal obra que eu tanto cobrei aqui. Vai ser feito lá, colocar canos, 3 que eu tive lá, vai ser colocar 3 canos de 60 na travessia. Eu falei, quando estava fazendo o calçamento do tal problema, o prefeito, inclusive, estava presente. Se tivesse feito naquela vez, pelo menos tivesse feito no cruz da rua, não precisaria ter concluído a obra. Se tivesse feito no cruz da rua, não precisaria estar abrindo o calçamento, refazendo uma obra 2 vezes. Então, algumas coisas são feitas e refeitas desnecessariamente. Mas que bom que vão fazer. Espero que resolva, que aquelas pessoas finalmente tenham sossego ali na Formosa. Eu tenho acompanhado, sei o quanto aquela gente tem sofrido, perdendo seus móveis e não dormindo à noite quando dá uma enxurrada forte. Que bom que estão fazendo essas obras, que tenha finalmente solução desses locais. Queria também falar um pouco, ainda dá tempo, sobre a tal rua Sebeirinha, uma travessa no fim ali perto da Paz Mineiro, lá no fim. Ali tem um senhor, tem uma oficina ali, só que ele, infelizmente, quase não consegue acessar, porque a água corre na rua, naquela pista lateral do asfalto ali, e não tem boca de lobo, e a água simplesmente corre toda naquela travessa lá, entrando na oficina dele, rompendo a rua. Pode passar lá hoje, Fundura dos Valos. Então, é umas coisinhas que tem como resolver e não é feito, e as pessoas acabam pagando as consequências. Mas seria isso, uma boa semana, que Deus nos abençoe.